Bom dia, que Deus abençoe a tua vida, especialmente hoje a tua família. Meus amigos, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando aqui uma semana de oração pela família, de segunda a sexta-feira, ok? E eu estou aqui para, com vocês, orar pela família de vocês, pela minha família, para juntos orarmos e buscarmos a Deus em favor da família. A família é algo muito sensível para todos nós. Talvez você esteja vivendo situações difíceis. Você precisa orar. Talvez a tua família esteja uma bênção, tudo certinho, tudo tranquilo. Você precisa orar, ok? Então, sem delongas, meus queridos. Mas, por favor, já curta aqui esse vídeo. Gente, eu tô testando um novo horário, ok? 5:30 da manhã. Então vamos lá, curta o vídeo. Você vai já também colocar aqui os seus pedidos de oração relacionados da sua família, ok? Já comece escrevendo. A sua escrita é também uma declaração de fé. Escreva assim, ó: Jesus, restaure a minha família. Proteja a minha família. Vamos lá? Eu quero orar hoje inspirado numa história que você talvez conheça, mas é na vida de José. Acompanhe comigo Gênesis 37, de 1 a 4. Eu quero fazer algumas considerações acerca dessa história, meus amigos. Gênesis 37, 1 diz assim, habitou Jacó na terra das peregrinações do seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bilá ou Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres do seu pai. José trazia más notícias deles ao seu pai. Olha só então, gente, só para a gente entender melhor aqui. Ele ainda jovem, ele andava com os filhos de Bila e de Zilpa, as mulheres do pai dele. E ele trazia más notícias deles ao seu pai. Então as coisas ruins dos seus irmãos, ele trazia e ele informava o pai, ok? O verso 3. Ora, Israel, que era Jacó, amava mais José do que a todos os seus filhos. Por que, gente, que ele amava mais? O texto responde, porque ele era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, os seus irmãos que o pai o amava mais do que os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Então nós lemos um texto falando aqui de José, em que José ele trazia más notícias dos seus irmãos para o seu pai, e também a Bíblia dizendo que o pai dele, o Jacó, Israel, na verdade, ele gostava mais de José, ele era um filho preferido, porque era o filho da sua velhice. E por amar mais Israel, Jacó, fazia para ele até uma roupa diferente. Então vamos pensar um pouco em cima desse texto, sabe, pessoal? Quero orar hoje, começar esse tempo aqui pela família, né? Então, veja bem, gente, dá para perceber aqui nessa história que era uma família, como as nossas famílias. Todas as famílias, meus amigos, são iguais, sabia? Há famílias, sim, que são estruturadas, mas mesmo as famílias estruturadas não estão isentas de conflitos e de alguns pesos. Presta atenção aqui. Peraí, pessoal, deixa eu só colocar aqui um fundo musical aqui pra gente ficar com o ambiente mais gostoso, né? Então, veja bem. Vou abaixar um pouquinho. Mas até essas casas estruturadas, às vezes, elas carregam um peso que ninguém fala.
A história de Jacó, da casa de José, percebe-se um peso, né? Enfim, gente, há famílias que carregam pesos dos conflitos, infelizmente, tensões, mágoas, porque houveram brigas, desentendimentos. Há famílias que enfrentam um silêncio que é duro, falta de carinho. Enfim, nada disso é novidade para Deus. Eu não sei qual que é hoje a situação da tua família. Entende? Por isso que eu quero orar hoje, queridos, de maneira específica pelas nossas casas e pelas nossas famílias, em cima dessa questão. Quando o ambiente familiar fica pesado. Essa família, pelo que eu li da palavra de Deus, ela já mostrava um certo peso. Havia ali uma situação meio chata. Um dos filhos que trazia as más notícias dos irmãos para o pai. Era perceptível que aquele pai gostava mais daquele filho e os irmãos ficavam com inveja daquilo, né? Havia um peso, né? Então, quando a casa fica pesada, nós precisamos orar em cima disso, ok? Então, vamos lá. Eu quero falar, em primeiro lugar, fazer algumas considerações. A primeira consideração, queridos, a gente vai ver no verso 2, né? Famílias que carregam pesos que nem sempre são falados. Então, no verso 2, diz que José trazia más notícias e que os seus irmãos não conseguiam falar com ele pacificamente, está escrito aqui. Entendeu? Então, há casas, queridos, que tem peso que ninguém fala, mas que todo mundo sente. Talvez você vai se identificar com isso. Ambientes carregados de conflitos, tensões, de mágoas. E fica aquela situação onde o problema ele não explodiu, mas ele deixa o ar pesado, né? Assim como aconteceu aqui. Eles sabiam que José estava trazendo as más notícias acerca da vida deles e eles já não conseguiam falar com ele de modo pacífico, né? Então, fica o clima tenso, às vezes palavras mal resolvidas, gente que evita conversa, mágoa acumulada, aquele problema que aconteceu dentro de casa que não foi resolvido, não houve uma conversa para resolver, um ajuste da situação. Então o tempo foi passando, eu esqueço isso aqui, deixo para lá, não toco no assunto. Amanhã a gente volta a conversar novamente como se nada tivesse acontecido, né? Então fica aquele peso emocional dentro do lar. Então essa é a primeira consideração. A segunda consideração, queridos, muitos pesos da casa nascem de histórias antigas, como eu falei aqui agora, né? A Bíblia fala aqui que o Jacó amava, no verso 3, Israel amava mais a José, né? Muitas vezes a dor de dentro da família não começou agora, começou lá atrás. São histórias que vêm lá de trás, né? Desequilíbrios, preferências, injustiças cometidas dentro de casa, comparações, falta de atenção, feridas que não foram tratadas. Então, por exemplo, um filho que se sente esquecido dentro de casa. A gente percebe aqui, a Bíblia mostra que Israel ele tinha uma preferência por um dos filhos. Né? Às vezes o problema da tua casa começou lá. Infelizmente, sabe, pessoal? Até nos dias atuais, há pais que, enfim, por diversos motivos, acabam tendo uma preferência por determinado filho. Ele até fala assim, eu amo todos de igual modo, mas não ama não. Até ama mais aquele outro e acaba demonstrando aquilo, né? Mas disso também a gente pode pensar naquela esposa que ela não se sente ouvida pelo marido, ela é desatendida, né?
Uma coisa muito perigosa, sabe, meus queridos, é quando os pais comparam um filho com o outro. E sim, há filhos que são exemplares, mas precisa ter muito cuidado em fazer comparações. A comparação sempre precisa ser no sentido de motivar, mas nunca comparando, porque isso não ajuda, ok? Mas Deus pode transformar isso hoje, nessa semana. E para terminar aqui, queridos, a última consideração que eu quero fazer. Antes de curar, Deus mostra o que precisa ser curado. Ele vai colocar a luz. O texto fala assim, ó, no verso 4. Eles não podiam falar pacificamente. Por quê? Porque José fofocava, né? Quando Deus começa a tratar uma família, meus queridos, ele revela o que está pesado. Ele ilumina, ele lança a luz naquilo que precisa ser ajustado. Ele vai mostrar onde está a ferida. Qual era o motivo dessa ferida? O motivo era que o José falava demais. Aí os irmãos já não gostavam, não podiam falar pacificamente. E viam que o pai caía naquilo. E isso acontece muito dentro das casas. Um filho que acaba manipulando os pais, enfim. Mas eu quero orar por você, para que todo o peso da tua casa, ele saia e que você viva uma vida abençoada. Não só da sua, de todas das nossas, né? Então vamos lá, coloca aqui nos comentários o pedido de oração. Escreva assim, no dia de hoje, todo o peso na minha casa é dissipado em nome de Jesus. E ore junto comigo, vamos lá, vamos orar? Não apenas seja um espectador. Meu Deus, nessa manhã, nós apresentamos essa semana diante de Ti, com muito temor e tremor pelas nossas famílias. Ó Deus, a família é o bem mais precioso que nós temos. É a maior bênção que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Pai, pelas nossas esposas, pela vida dos maridos, pelos filhos, pelos irmãos, toda a família, Pai. Pelos sogros, os cunhados, ó Deus. Eu quero te pedir restauração. Projeta luz nas nossas casas, assim como a tua luz foi projetada lá na casa de Israel. Ó Deus, José tinha 17 anos, ele ainda era imaturo. Mas coisas aconteceram dentro daquela casa que fizeram com que o ambiente ficasse pesado. Um ambiente de inveja, de pouca conversa. Visita agora a minha casa, visita. Ó Deus, venha restaurar as nossas casas. Em nome de Jesus. Venha remover toda a tensão em nome de Jesus. Manda anjos, desfaça toda a obra do diabo, todo espírito de contenda seja amarrado e expulso em nome de Jesus. Eu oro, Deus, pedindo a tua bênção, a tua paz. Oh, Pai, a vida das nossas esposas, oh Deus, os maridos, oh Pai, restaura a vida deles, oh Deus, sustenta, sejam guardados, sustentados, amadurece os relacionamentos, ó Pai, cure os relacionamentos, em nome de Jesus. Bom, eu orei por você, não permita que tensões, que situações mal resolvidas venham estragar a tua família, ok? Perdoe quem te feriu, perdoe. Não tenha inveja, alegre-se quando alguém da tua casa prosperar. Fechou, gente? Vamos lá então, essa semana inteira, sem falhar. Você vai agora compartilhar geral. Compartilha, coloca no seu status do WhatsApp, faz um story lá no Instagram, me marca lá, para que eu possa também ver que você está ali comigo e compartilhar, tá joia? É isso, vou ficando por aqui. Se você quiser fazer uma oferta no canal, ok? Não é forçação de barra, não há nenhum... Você sabe disso, né? Não tem obrigação nenhuma. Se você quiser fazer uma oferta de gratidão para ajudar o canal, na descrição do vídeo tem como fazer.
Fechou? Amanhã eu tô aqui de novo. Vamos orar? Vamos, pessoal, batalhar pela família? Então tá jóia. Deus abençoe, meus queridos. Até amanhã.